O João Emílio, ele é bacharel e mestre em Física, doutor 2 vezes em Ciências Biológicas pela UFRJ e em Ciências, Medicina, né? Radiologia também pela UFRJ. Ele foi pesquisador da CENEM de 1973 a 1996, quando ele se aposentou, mas não largou a gente. Ele continuou colaborando com o IRD, colabora até hoje, sendo professor do programa de pós-graduação do IRD. O João Emílio também foi técnico de nível superior da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e atuou como especialista da Agência Internacional de Energia Atômica, como professor colaborador do curso de pós-graduação em Radiologia da Faculdade de Medicina da UFRJ. Ele foi bolsista do Programa de Qualidade em Mamografia do INCA por vários períodos. E também é pesquisador da Rede Goiana de Pesquisa em Mastologia e membro da Comissão de Qualidade em Mamografia do Colégio Brasileiro de Radiologia. A Ana Maria Campos de Araújo, ela é bacharel em Física, licenciada em Física e Matemática pela PUC do Rio e tem mestrado em Radiofísica Sanitária pela UFRJ. Ela trabalhou na CENEM entre 1964, é isso mesmo? 1965 e 2001, né, sendo uma das fundadoras do IRD, onde ela trabalhou entre 69 e 93, tendo sido chefe da divisão de Física Médica. Depois que ela se aposentou, ela criou e supervisionou por muito tempo, eu não sei se o nome é exatamente esse, Serviço de Qualidade e Radiações Ionizantes do INCA, onde ela continua ainda ativa. A doutora Ana Maria, ela é especialista em Física Radiológica pela BFM, supervisora de Proteção Radiológica pela CENEM e coordenadora de pesquisa junto à Agência Internacional de Energia Atômica. Então, homenagear o nosso colega João, né, por toda essa dedicação, por toda essa experiência que ele passou para a gente e vem passando até hoje, e pela presença dele no IRD. Queria que o Cláudio, que é o pupilo mor do João, para falar algumas palavras do João. Só para dizer que o Renato estava correndo atrás do João naquela época e eu continuo até hoje tentando alcançar ele e não consigo. João, assim, de homenagem do IRD para os seus 80 anos de trabalho por ano. 47. Também queria pedir fazer uma homenagem singela à Ana, né? Porque tudo que a gente puder homenagear a Ana vai ser pouco. Então hoje a gente só fazer uma homenagem singela, de entregar, a Lucia vai entregar aqui para a Ana. Eu quero agradecer muitíssimo a lembrança, eu ainda estou viva, e a honra que é realmente voltar. Eu disse no meu, quando foi contado, eu entrei no laboratório da CENEM em 65, de carteira assinada, antes eu fui bolsista, e eu vim para aqui, formamos isso aqui, fiquei aqui até 93, quando eu fui para a sede da CENEM. Fiquei 7 anos na sede da CENEM e estou no INCA 17 anos. Então, ainda estou viva, né? Vocês vão fazer as contas, tudo isso, pode fazer, estou com 78 anos. E aí, quer dizer, mas aqui nós começamos no mar, isso aqui,
E, para mim, eu adorei e adoro, e digo, tudo que eu sou e tenho na vida, eu devo ao RD. Porque aqui eu aprendi, aqui eu tive muitas chances, como eu era a primeira, viajei muito, pude fazer vários estágios, embora naquela época nós não tínhamos informática, não tinha computador, era tudo, quando aparecia um perito, alguém saía, eram toneladas de xerox, de papel, se copiava tudo, né? Mas eu acho, ainda ontem eu estava sentado esses dias com o Joemílio tentando montar um pouco da nossa história, e ainda estávamos vendo, assim, poxa, o João estava montando, catando a gente fotografia e tal, a facilidade de hoje, pegamos os slides, escaneamos lá no scanner que a gente tem, e montávamos para lá, para cá, a gente fazia tudo na mão. E vou dizer a vocês, éramos muito felizes, não éramos todos iguais, mas a democracia existia, cada um era de um jeito, cada um com as suas manias, mas funcionávamos numa época em que era tudo, aqui ainda tem alguns daquela época, que não tínhamos computador, e as coisas saíam. Então, eu acho que o IRD tem uma história muito rica, na minha opinião, porque com todas as dificuldades, ele participou em muitos eventos internacionais, fabricou muita coisa aqui dentro, né? Nós tínhamos uma oficina, que era o João Marques, que era o chefe do departamento, e que era um entusiasta de todas as coisas maluquices que a gente inventava. O João tinha o maior prazer em fazer. Então, mas enfim, o que eu vou apresentar em Joemílio também, na verdade, nós tentamos fazer um resgate do início da história, que não foi muito fácil, porque, vocês veem, 50 anos de história é muita coisa e também não cabia tudo, né? E como eu tive um pouco doente antes da história, eu nem vinha mais, porque eu tive que fazer uma cirurgia cardíaca há 20 dias, e aí eu tenho toneladas de slides, porque a gente na época funcionava com slides. Então, muito guardados no fundo de um armário. Então, para não causar mais problema e não morrer logo de vez, então o que estava mais fácil foi que eu tentei pegar e tirar. Então, eu me lembro o seguinte, quando eu entrei na SENEM, a SENEM fazia proteção radiológica, um pouco de metrologia. E tinha um departamento também de química muito bom, que preparava fontes, essas coisas todas, que era a doutora Bartila. Aí a SENEM depois começou, aí o doutor Ozono Machado, que era o radioterapeuta do Instituto Nacional do Câncer na época, e eles, na época, toda a radioterapia vinha orientada da Europa, era Alemanha e Inglaterra. E esse grupo daqui do Rio era oriundo das técnicas da Inglaterra, de Manchester. E o Osolano Machado foi à SENEM, procurou o Rex tinha acabado de assumir um laboratório, alguma coisa assim, e disse, precisamos da ajuda, tinha uma física só, que era a doutora Esther, Nunes Pereira, a primeira física aqui no Rio de Janeiro, a gente precisava de ajuda, tem dosímetro, calibrava essa história toda. E aí, com isso, eu não me lembro, acho que eu fui ao INCA umas 2 ou 3 vezes, mas aí eu já tinha uma viagem para fora, e ele disse, não, você vai ter que ir para a Inglaterra. E aí, nisso, eu acho que a Comissão de Energia Nuclear, SED, tinha pedido, porque não se sabia muito bem como estava a radioterapia no Brasil. Se vocês, a telefone interurbano era uma dificuldade muito grande, não tem nada dessas facilidades de hoje. Então, a doutora Lígia Donati Batista, que era chefe dessa parte de intercâmbio na sede da SENEM, tinha pedido a uma Agência Internacional de Energia Atômica a vinda de um perito para fazer um levantamento da radioterapia no Brasil. E esse perito foi esse senhor, que era tcheco, o doutor Zdeněk Laszek, que veio, né, pela primeira vez, essa aqui era eu. E acho que foi em 68, 69, não lembro muito bem, mas ele veio e trouxe o Baldwin Farmer com ele. Isso foi uma maravilha, gente, descobriu. Nós tínhamos Victorins, que vocês vão ver algum aí, acho que não existem mais aqui, que são dosímetros cujas câmaras não têm cabo. Então, são extremamente sensíveis à umidade. E aí foi uma maravilha. Aí eu fui designada pela SENEM para acompanhar o Laszek pelo Brasil todo, onde ele foi. E assim foi que eu comecei a aprender e a ver medidas com o nosso Baldwin Farmer. Então, assim,
Bom, aí nossa primeira saída daqui do Rio foi direto para Salvador, para o Hospital Aristide Maltês. Aqui está o Lázaro, e aqui está o Carlos Eduardo Almeida Veloso, que acabou depois sendo diretor do RD. Estava todo mundo jovenzinho, era ele. O Lázaro, que eu, o Luiz Carlos Calmon, que até hoje ainda está vivo, que era terapeuta do Aristide Maltês. E esse rapaz, o branco, era físico, mas desistiu da física, viu que não dava o dinheiro e foi embora. Então, isso aqui foi a primeira visita que a gente fez, e para mim foi a primeira aula prática de uma fiscalização e dosimetria, tudo. E o Lázaro trouxe curvas de profundidade, tudo isso, que não tinha, só tinha, enfim, papel. E aí copia. Isso se repetiu em quase todos os lugares que nós fomos no Brasil. Bom, aí eu já estava, a Celene já tinha me inscrito num curso da Agência Internacional, que foi na Dinamarca, e era um curso, era uma vaga para cada país, 21 países. E aí eu fui, isso aqui também era eu. E tinham 3 mulheres, eu, essa aqui grega e a japonesa. Essas aqui eram secretárias e um aluno de cada país. Né? Mas eram alunos assim, esse daqui era o ministro da Saúde de Malta. Esse aqui era o chefão na Espanha. Então, enfim, para mim foi um deslumbramento, porque eu saí daqui, encontrei um outro mundo, foi minha primeira saída. Mas foi muito bom, porque foi um curso de 1 mês, nós ficamos internados no negócio lá no meio do mato, 8 horas por dia, né, com chance de conhecer enfim, o primeiro mundo que já existia em proteção radiológica, um pouco de dosimetria nas diferentes áreas. Aí daqui eu fui para o Karolinska, na Suécia, que o professor me convidou, e aí fui para Manchester, para o Christie Hospital, que o Osolando tinha dito ao Rex, não tem como, tem que ir para o Christie, já que está aproveitando passagem, blá, 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 blá. E aí eu fui e fiquei com o John B. Massey, que já faleceu, infelizmente, o autor desse manual e desse livro com o Meredith, foi as primeiras coisas que a gente usava em radioterapia. E esse manual foi até a bomba de cobalto, mas o Massey conseguiu reproduzir tudo que estava aqui, teórico muito complicado, num booklet bem fácil, de receita de bolo, e que eu acho que todo mundo daquela época usou isso aqui para fazer dosimetria, todo mundo. Né? E esse aqui é o Christie Hospital. Bom, aí o que a gente tinha? O famoso Victorin, né, que era a leitora, que eram capas de build-up, e a câmara, que era separada. Só que exatamente como não tinha cabo para unir a câmara, era um problema enorme onde tinha umidade. Eu me lembro que o lugar que eu mais me lembro é Belém do Pará, eu estava fazendo dosimetria com isso, e secador de cabelo junto. Você fazia uma exposição, 2, tinha que secar porque a corrente de fuga era muito grande. Tanto que a gente guardava, não sei se ainda existe, os dissecadores todos nossos eram para guardar os Victorins em suas camas. Né? Aqui a gente ainda tem um dosímetro, aqui é um Baldwin Pharma, fechado, e aqui um dosímetro da Siemens, que era dificílimo de trabalhar, porque você tinha que zerar, tinha uma bolinha, igual a nível, aquela bolinha de nível, você para conseguir zerar aqui é um trabalho horroroso. Então, por isso que eu disse a vocês no início, e quando a gente estava fazendo isso, olhando as dificuldades que a gente enfrentava e as facilidades de hoje, realmente o progresso técnico foi muito grande. Aqui a gente já viu o Baldwin Pharma, e aqui tem o Fanta. Esse Fanta foi o primeiro Fanta que o RD fez, João Marcos, aqui na oficina, todo feito aqui, que a gente tinha possibilidade. A gente media a 5 centímetros de profundidade, 5, 10, 15, 20, 25, e no raio central, 5 para a direita, 5 para a esquerda. E aqui estão os suportes e ia mudando a câmara de ionização. Então, isso hoje você faz com o computador, faz com aquelas motorzinhos, né? Ninguém mais faz nada disso na mão. Mas isso foi feito aqui no RD. Todos os primeiros fantos que o Brasil teve foram feitos aqui no RD pelo João Marcos. A qualidade da oficina aqui, eu vou dizer não sei hoje em dia como está, porque qualquer coisa que eu diga, eu desconheço hoje em dia, mas era fantástica. Todas as criações que a gente teve, inclusive o pessoal de neutros, cadê o meio dos neutros?
Tá lá. Inventou uma esfera bendita, aquela esfera ainda existe? Pois é, de 37 anos, um trabalho incrível, uma obra de arte aqui, feita aqui na Lima. Bom, e a gente usava nos testes, a dosimetria era feita por isso, e fazer testes mensais ou semanais, um Phantom menor, que era de 20 por 10, que você colocava lá, depois com os aceleradores começaram também a usar isso todo dia, e você fazia a leitura no balde. Bom, isso aqui foi o primeiro trabalho que a gente fez aqui com o TLD, que foi a minha tese, que era a distribuição de dose do tumor de bexiga por 3 diferentes técnicas que se usava na época. Né? E aí fizemos com a mulher, né, o Rando Alderson, né, naquela época nós só tínhamos a mulher. Então, a fatia, várias fatias. Então, nos lugares, as fatias onde podia estar o tumor de bexiga, mais para cima ou mais para baixo, se colocava TLDs. Eram TLDs encapsulados em vidro. Ainda existe aqui? Não. Está guardado lá no laboratório. Está guardado aí? Mas ninguém usa mais. Mas acho que só para museu. Mas o Victorin já era. Não, leitor não tem, mas a gente tem os dois. Pois é. Tem os lá de... Exatamente. São os dozinhos encapsulados em vidro e a gente usava dentro do Phantom. E como não tínhamos computador, como fazer a distribuição de dose do espaço? Inventamos o Mobile. E aqui, conforme a cor, né, vocês veem diferentes cores, são os percentuais de dose em quantidades. Então, esse foi o primeiro trabalho que se fez aqui quando chegaram esses dosimetros termoversivos. Bom, aqui seria a fatia do Phantom, né? E aqui a gente dá um balanceado e pendular com filtro em cunha. Então, as 3 técnicas, feitos os cálculos teóricos e o resultado experimental, resultado dos TLDs. Pode passar. Bom, aqui nós pegamos assim, alguns trabalhos, esses 30 anos de RD não dá para passar aqui, né? Então, isso aqui era o seguinte, onde era o nosso laboratório? Era o Instituto Nacional do Câncer. Então, lá a gente ia e junto com os médicos e começava, mas quando será que está chegando de dose aqui? E aí nasceu os trabalhos. Isso aqui é uma realidade, que é um linfoma de Hodgkin, um tratamento, como era feito. Se fazia a radiografia do paciente, tinha que irradiar o meio de actilo, então tinha que blindar essas áreas, criava-se na oficina blocos de chumbo, está vendo? A radiografia está blindando, tá? Esse era um procedimento, né? E colocava na máquina um filme embaixo, aí nós substituímos o paciente pela nossa mulher. Foi feito todo o planejamento para ela, né? E um filme embaixo, faz a radiografia para ver se está ok, aí coloca para irradiar cheia de TLDs. Aqui tem uns pontos que não dá para ver muito, mas cheia de TLDs, e vemos se realmente aquilo que os médicos estavam achando que acontecia no paciente acontecia mesmo. Então essa era a filosofia. Sabe? Outro exemplo aqui foi isso aqui é tratamento isso aqui era uma paciente mesmo, então o que se fazia na época? Fazia o molde da paciente com cera, né? E tinha que blindar aqui o cristalino, dava uma irradiação, irradiava essa parte aqui em volta do olho, isso aqui com um raio-x ainda. E aí nós fizemos a máscara, e aí fazia uma máscara, então a base que serviu para essa máscara, nós fizemos em MixD aqui. Não sei se hoje a RD faz MixD, mas a gente, quando eu vim na Inglaterra em 71, eu trouxe a receita, que a gente misturava e fazia, era até então a melhor coisa para ter uma densidade similar à do nosso tecido. E aí, exatamente, você vai ver ainda. E aí o nosso químico daqui, o Maurício Stefan, Stefan preparava e ele virou nosso preparador de MixD. E esse MixD quebrava milhões de galhos, porque onde a gente não podia. Nós não podíamos pegar o Phantom, a gente já tinha o Phantom Alderson, para cortar o Phantom Alderson. Então, com o MixD, ele ficava duro como um gesso, mas você, com o canivete, você conseguia esculpir os detalhes.
Então, o que se fez para ver o que estava chegando? Foi feita a paciente, né, toda coisa, a marcha aqui, aí cortamos uma fatia na altura aqui do cristalino, né, e fizemos várias canaletas e enchemos daqueles telinezinhos que vocês viram antes. E fizemos toda a distribuição de dose para saber se realmente esse chumbinho estava protegendo o que devia. E, claro, sempre vai chegar alguma coisa, né? Tem radiação espalhada. Mas como é que estava? Então, nessa filosofia, nós aprendemos muito e ajudamos muito no Instituto do Câncer. Bom, aí, aí também tinha outra parte, que até então a gente está falando de ajudar a parte do paciente. Mas depois que o Lasbeck fez aquele levantamento do Brasil inteiro, procurando essa história toda, nós vimos que tinha, o Rosolano Machado também pedia para a gente ajudar lá, e aí o Rosenthal, que já foi da CENEM, era o chefe do Departamento de Instalações Nucleares da CENEM e Radiativas, ele começou, enfim, acompanhava sempre de perto tudo isso, e o Rosenthal viu que tinha que obrigar as pessoas, porque no Brasil, quem tinha dosímetro era aqui no INCA, São Paulo, pouco, e quase ninguém tinha. Então, naquela época tinha a Estela aqui no Rio, depois entrou o Prazeres, Maria dos Prazeres Ventura Pfeffer aqui, que tivemos a honra de ter em nossa equipe, mas que passou pelo INCA, pelo Mário Crefe, pela clínica dela, já foi dona de clínica, e aqui com a gente. E tinha São Paulo, Adelino, Dirceu e... Dirceu tinha mais um, 3 em São Paulo. E o Homero Cavalcantinelli em Recife. O Homero fazia dosimetria, as clínicas não tinham Phantom, não tinha dosímetro. O Homero fazia dosimetria para o Norte e Nordeste, aqui no Rio tinha. Hein? Paulo Mota Graveiro, também, Mas o Paulo Mota Graveiro até já faleceu, mas ele era um pouco mais novo que o Adelino e o Dirceu. Não, Marília, mas a Marília já é depois, já era da época do Paulo. E era Dirceu, Chigueu, nós falamos Adelino. E Adelino, que fazia São Paulo, Aberta, esse negócio todo, pegava um pouco do Sul. E aí o Rosenthal entrou na CENEM, quer dizer, sempre trabalhou muito junto com a gente aqui na RD, e o Rosenthal, então, começou a obrigar as clínicas a terem dosímetro, Phantom, aquele Phantom grande, né? E depois a ter físico. Isso foi uma luta que foi aos poucos, porque nós é que fazíamos aqui, a gente ia para a Rede Rodobrito Brasil, o João e eu, a gente fazia dosimetria para as clínicas. Aí chegou um ponto que eu disse, não, eles têm que ter. Pode a comissão, a gente fazia de graça, é claro, fazia dosimetria, fazia as curvas de profundidade, porque não tinha computador, era muito mais trabalhoso. Então, o Rosenthal começou a trabalhar isso e depois conseguiu obrigar a ter dosímetro, a ter Phantom e, por último, a ter físico. E hoje, realmente, isso parece estar bem organizado, né? Mas aí aconteceu também um acidente de Goiânia, bem dito. E aí a gente conversou, que aliás, você foi muito bom para a física médica. Fomos os últimos que ganhamos com o acidente, porque a gente pedia isso, só que vai que é dinheiro, nunca tem. Com o acidente de Goiânia, a gente apareceu, porque por um acaso, ela de uma curva de Césio, por um mero acaso, e aí conseguimos equipamentos, conseguimos uma opção de coisas. E aí a gente tinha que verificar como é que estavam as coisas. Então, o Brasil muito grande, sempre escassez econômica, então vamos ter que fazer as coisas por correio. E começamos a fazer, porque antes, na verdade, os mais antigos aqui devem se lembrar desse tripé da Agência Internacional de Energia Atômica, que a agência internacional, só que dela a pezinha era vermelha. A agência ainda manda para alguns países mais subdesenvolvidos da América Latina. Mandava isso aqui com um dosímetro, aqui dentro tem dosímetro de TLD pó, né? E mandava, esse aqui deu lá, mas tinha a 5 centímetros e a 10. Você colocava isso dentro de um balde de água, né, que era um espalhador, e testava a dose no raio central. Era melhor do que nada. Isso ainda vai para muitos países da América Latina. Pelo correio, levinho, não custa nada. Só que não era trivial. Isso aqui você bota dentro d'água, você para acertar isso aqui no meio do raio central com efeito de paralaxe, dá um trabalho terrível, né? Bom, e aí a gente começou, tem que fazer alguma coisa, isso está muito difícil. Então inventamos o primeiro teste postal,
E, na verdade, não, isso aqui já é MXB. O primeiro, eu não consegui pegar minha foto, mas eu tenho, era em madeira. Aí nós ficamos pesquisando madeiras que tivessem a densidade mais próxima do nosso tecido mole e fizemos exatamente isso em madeira. Então, e aqui em cima vão um campo 10-10 marcado ali, e vão 4 chumbinhos nas pontas. A gente colocava um filme aqui, que tem meio centímetro, média dose, aqui 4 TLDs, no ponto de build-up. Então, isso era colocado numa caixinha, tudo feito aqui no laboratório, tudo, caixinha, tudo. Aqui tinha o TLD na tampa, que a gente pedia para deixar a tampa fora da sala de radioterapia, e ele já irradiava direto aqui. Então a gente sabia a dose, sabia aqui o tamanho do campo, né, real, a dose a meio e a dose a 5 centímetros de profundidade. Aí depois, quando a gente descobriu o MixD, passamos os blocos de madeira para o MixD. Isso aqui é um trabalho que a gente fez em 81, com 67 equipamentos de radioterapia. Então, nós vemos aqui o seguinte, aqui seria a região correta da dose, a gente aceitava até menos 5 ou mais 5%. Então, nós vemos que isso aqui é o esquema do bloco, mas aqui, essa linha azul, a dose é meio centímetro de profundidade no ponto de build-up, e essa 5. Então, nós vemos quantos estavam fora, né? Então, isso era assim, quer dizer, hoje eu acredito que isso não acontecesse mais, porque hoje eu acho que isso tudo está muito bem controlado. Bom, e aí eu vou parar a radioterapia por aí, porque, enfim, já chega. Então, aí foi onde nós começamos. Começando na radioterapia, a gente andava muito lá pelo hospital do câncer, e o chefe da medicina nuclear começou, disse, poxa, foi lá procurar, vocês não medem nada, não veem nada da medicina nuclear? Então, qual era o nome do Pio, né? Daqui a pouco eu lembro. E Vieira. Foi Vieira. Não, era o Vieira, né? Vieira era o chefe, mesmo até hoje. E aí ele via a gente lá com os esse negócio todo. Não, também quero a medicina nuclear. Aí nós entramos na medicina nuclear. E cá entramos começando a fazer levantamento radiométrico, porque eles descartavam, em geral, era iodo, aquele iodo que às vezes a gente tomava um copo d'água, fazia o exame no dia seguinte, 24 horas depois, e as pias eram todas contaminadas, porque depois jogava aquilo na pia. Então se fez muito trabalho de proteção radiológica, e depois a gente tinha o Leopoldino, depois o Roberto Salve, que ficaram com a medicina nuclear, e aí nós começamos a fazer controle de qualidade também em medicina nuclear. Isso aqui é um exame de tireoide normal, do paciente mesmo. Então, o que está vermelho é a zona quente, é onde absorveu mais radiação, e azul é a zona fria. Então, isso aqui é um simulador de tireoide, que foi o primeiro que a gente conseguiu através da agência internacional. Então, a gente colocava um líquido, vai na clínica, está aqui a tireoide, por favor, faça o exame, aí colocava o líquido aqui dentro, então você tem uma zona fria, ou seja, aqui não entra líquido nenhum. Eu tenho que ver isso aqui no exame. Outra zona fria menor, uma mais ou menos, e uma quente, toda cheinha. E aqui em volta que tem toda a mesma altura. Aí nós começamos a copiar aqui no RD, claro. Aí foi feita na oficina daqui, esse é simulador de fígado e simulador de cérebro. Então é a mesma coisa, onde está mais vermelho, estou mais radiação, digamos assim. E aí você chegava na clínica e disse, ó, está aqui o cérebro, vou fazer o exame para papá. O médico colocava a fonte radioativa, né, o líquido, e fazia os exames desse cérebro sem irradiar ninguém. Então as máquinas tinham que dar, pelo menos, você tinha que ver esses nódulos aqui quentes e frios. E no fígado a mesma coisa, aqui é um nódulo quente, grande, quente. Se a máquina não conseguia ver isso aqui, como é que você vai ver no paciente? Então, você trabalhou muitos anos aqui, o Leopoldino e o Roberto Salve, e se rodou muito, se ajudou bastante o Brasil com essas coisas. Bom, aí vou pular para... Aí a última atividade que entrou foi o raio-x diagnóstico, porque aí nós começamos a receber os peritos, né? E o Drexel, o Walter Drexel, que está aí em outras fotos, que ajudou muita gente aqui, aí chegou, pô, mas quem irradia a população é raio-x diagnóstico. E era mesmo, porque
Inclusive, quer dizer, naquela época ainda existia a biografia, né? Que eu acho que os jovens todos aqui não têm ideia, mas eu vou mostrar o aparelho. E o filminho era um filme igual o filme de máquina de retrato antiga também, que vocês não viram, mas aquele rolo, meu filme rolo, e era 3x4, né? Saiu a imagem 3x4. Então aquilo fazia, todo mundo fazia exame, quando acabasse aquele filme, eles tiravam, revelavam e você ia lá pegar seu exame. Só que isso era obrigatório. Eu me lembro, quando eu entrei eu estudei música, quando eu entrei na Escola Nacional de Música, eu tinha 9 anos. Me lembro se fosse hoje, que me mandaram, eu e minha mãe, quando minha mãe foi me escrever, fazer a biografia. Então, eu tive que levar uma biografia para me escrever na Escola Nacional de Música. E era clubes, você para usar a piscina de clube tinha que fazer a biografia. Enfim, era exigido para tudo. Então, bom, quando nós começamos, isso aqui é uma mala, era nosso kitzinho postal local. E também feita no LD. Eu esqueci de trazer, eu te dar a foto, porque essa está na minha sala, onde eu vou, ela vai junto. Eu tenho um baú, que é deste tamanho, feito de madeira, aqui no LD, que hoje na minha sala ele é um sofazinho para 2 pessoas. Quando morrer, eu vou me botar ali dentro, já disse em terra. Aquele baú está lá, feito aqui por essa oficina, bota acho que 30, 40 anos esse baú, está lá inteiro. E era aquele baú que a gente puxava pelos aeroportos, carregando um monte de dosímetro, fanta, tudo isso, fazendo pelo Brasil inteiro. E esse aqui já era um pequeno, levinho de raio-x diagnóstico. Então a gente levava um Victorine, vocês estão vendo que a câmera não tem cabo. Isso aqui nós criamos um dispositivo que a gente fazia por semelhança de triângulo do tamanho do foco, a distância foco-filme, testava aqui. Esse aqui eram filmes, pedaços de filmes que a gente usava, filme de mamografia. Naquela época o filme de mamografia era grandão e a gente comprava e cortava para fazer tamanho de campo, vocês vão ver. Aqui é um babyline, fazer monitoração individual, um garrafão, que a gente usava água para fazer espalhamento. Aqui nosso tripé, folhas de alumínio para fazer HVL, trena, que a gente fazia, fazíamos toda a proteção radiológica, fazia planta de todas as salas na mãozinha. Enfim, e relógio. Então a gente andava com isso nas avaliações locais todas. E depois a gente ali testava, ou seja, a gente via HVL, tamanho de foco, media a dose e tal. Mas e a quilovoltagem? Aí tivemos a visita aqui do John Cameron, que era o expoente de raio-x diagnóstico dos Estados Unidos. E ele trouxe isso aqui, um cassete Ardent Crux, por aqui você avalia a quilovoltagem. Aí, como sempre, a gente pobre, a gente copiava. Aí nós copiamos e fizemos o nosso cassete IRD. Então, o cassete de filme tinha uma tela rápida e lenta, na verdade, uma placa de chumbo, era muito feio, mas funcionava. Os buracos todos daqui, outros buracos iguais daqui. Esses daqui ficavam assim abertos e esses daqui tinha em cima, a gente cortava com tesoura, cobre, e fazia o alumínio e fazia escadinha, degrau a degrau, ia colando mesmo na mão, e a nossa escadinha. E você expunha e depois revelava. Então, o buraquinho daqui da esquerda, que tivesse a mesma densidade ótica dessa coluna daqui, nos indicava, era aquele valor de densidade, isso tinha uma curva, um gráfico cortado, a gente entrava no gráfico e sabia qual era a quilovoltagem. Esse aqui foi o Guilherme Nani, que trabalhou aqui com a gente também. Isso aqui foi o nosso primeiro raio-x que a gente ganhou aqui. Não existe? Vai para o museu. E nesse raio-x, já foi para nós uma maravilha, porque a gente tinha um raio-x aqui para criar as coisas. E testávamos tudo. E aqui o Guilherme está fazendo HVL, que a gente fazia com cama de ionização, mas também testava com caneta. Nós tínhamos uma caneta dosimétrica, Isicaris, qualquer coisa, um alemão fantástico, que não dava fuga, estava sempre calibrado, uma maravilha. Então, a gente fazia e conferia também com a caneta e com a cama de ionização. Então, bom, vamos à biografia. Isso existiu mesmo, eu acho que no início dos anos 30, 40, por aí.
eu já não conhecia esse, mas eu conheci caminhões da Marinha do Brasil, muito mais modernos. Inclusive aqui no RB, chegou a estacionar um caminhão aqui, com um aparelho de abiografia que a gente mediu aqui. Aqui não foi fazer abiografia, a gente avaliou, a gente fez medida aqui. E eram caminhões que você colocava o aparelho de raio-x lá dentro e era nesse formato aqui. Isso aqui é o Joinmilho, hein, gente? Começou assim. Com o nosso simulador, né? E você colocava o queixo ali, ficava assim. Como você faz tórax ainda hoje em dia. E aqui atrás tinha o raio-x. Aqui a versão, foi a última versão, a mais moderna e correta que existiu. Ele tinha uma porta que fechava aqui. Então, você tinha um sistema de lentes aqui, entrava, que fazia a miniatura, né, da imagem, e vinha num filme que era um rolo, tinha que revelar tudo. E, então, você vê que quando era na biografia, no tórax, então essa região aqui é a região de maior espalhamento, né? Você está aqui, está batendo essa região aqui. E ficava nas clínicas, não tinha porta, nada disso, ficava todo mundo esperando aqui a fila, um fazendo e o resto da fila esperando, todo mundo se irradiando em conjunto. Então, nós usamos muito a nossa mulher aqui, nós substituímos porque o TLB que a gente tinha não dava para medir dose de raio-x diagnóstica muito mais baixa. Então, nós temos que usar câmara de ionização, que era o que a gente tinha, aquela lá de 30 cc, do Balden Farm. Mais uma vez, tudo que a gente queria colocar a câmara, a gente substituía as fatias, o Stefan fazia o Nixidê para a gente, e a gente fez medidas para ver quando chegaram na região de gônadas e aqui na região mais próxima possível da tireoide. Com esse trabalho, nós medimos muitas doses, fizemos uma luta muito grande e acabamos conseguindo acabar com a biografia. A obrigatoriedade da biografia, e ela acabou acabando. Eu acho que hoje não existe mais em lugar nenhum. Então, se vai pedir alguma coisa, peça tórax. Né? E o João Feital, quando veio para aqui, foi fazer a tese do Feital, foi de biografia, e se criou um kit, que tem agora? Kit Abreu. Kit Abreu, foi. Foi mesmo, era um cartão tipo a folha 4. O Elvésio também trabalhou nisso. Com braços, com filmes, realmente, e a gente colocava, isso aqui é uma biografia, colocava aqui, prendia os braços e irradiava, que é uma outra medida de filme para ver a coincidência, porque aqui já é um aparelho novo, né, que estou fazendo tórax, o que for, você tem um campo luminoso, mas você espera que o de radiação saia desse tamanho, mas você não sabe. Então, a gente media, prendia, isso aqui era filme de homografia, se prendia, fazia um desenho aqui do ângulo reto das esquinas. E fazia um buraquinho, com uma agulha, alguma coisa, né, para entrar a luz, e fazia aquela marquinha no filme. Você irradiava e depois revelava, sabia quem era quem, e sabia se o campo de radiação estava saindo daqui ou se estava vindo para aqui, lá para onde for. Então, fizemos muitos trabalhos até conseguir acabar. A gente achou campos mais elevados e irradiava indevidamente medula óssea ativa e as gônadas também, porque o campo era maior. Normalmente, nos dentistas acontecia muito uma coisa. Abre-se tudo porque assim você tem certeza que o filme está dentro. Né? Em alguns lugares, os 4 filmes eram totalmente negros. A gente não tinha nem ideia do campo. Se você, a gente tinha... a cabeça pé. Nossa, o filme estava até aqui. Aí você ia gônadas, sempre estava dentro. Aí com os resultados, fizemos vários trabalhos, o João fez a tese dele nisso, e com vários trabalhos a gente conseguiu lutar e acabar com a obrigatoriedade da biografia, e acho que ela foi banida. Que os alguns aparelhos, né, durante as manutenções caseiras, retiravam o colimador, então abriam um campo quase do tamanho da pessoa. Né? Bom, e aí dentro da radiologia, também ficamos trabalhando nos odontológicos, né? Então, claro que a parede de raio-x odontológico tem muito, e a gente começou indo às clínicas, fazendo o que a gente tinha que fazer para aprender. E aí começou, bom, no Brasil, postal, vamos para o postal também, igual a radioterapia. Então, esse foi o primeiro postal que a gente criou de raio-x odontológico. Era um envelope grande, né? Com aquele filme de mamografia, o tamanho do filme grande, e aqui dentro você tinha uma basezinha de chumbo com 4 buracos, um ficava o buraco negro e os outros tinham filtros de alumínio para medir HVL.
diferentes espessuras. E TLD, claro, vem aqueles TLDs. Né? E acompanhando, aqui vocês veem, a gente mandava que tinha um desenho de onde é que tinha que irradiar, todas as instruções estavam aqui. Ele colocava o raio-x apontando aqui, isso aqui, e irradiava com a dose tal, assim como você faz, o molar superior, blá, blá, blá. Então, no filme, a gente tinha o tamanho do campo, que o permitido é 6 centímetros máximo de diâmetro. Dentro, o TLD estava aqui, a gente sabia a dose que estava chegando, e pela densidade no filme, embaixo desses 4 orifícios, a gente via o HVL desse feixe que estava usando. Aqui vocês veem como é. E além disso, a gente começamos assim e vimos que também os dentistas tinham um problema, depois foi até um estudo grande que a Soninha fez, a Sônia Bessa, e que o problema dos dentistas é que eles, acho que até hoje não é assim, revela filme num copinho naquela cozinha, no kitnet lá. Então, irradia o paciente, vai lá. Tá bom? Tá bom. Então, o que acontecia? Qualquer filme, tem um tempo ótimo de revelação. E quando você revela, você tem que revelar naquele tempo, porque aquele tempo é que vai te dar a imagem correta. Então, o que eles faziam? Revelavam rapidinho, mas para poder ter a imagem rapidinho, aumentava a dose. Então, nós criamos numa caixa de fósforo também aqui, com o Mixid, arranjamos um dente, não sei de quem era, e fizemos isso aqui. E esse seria a mesma espessura dessa parte nossa aqui, com um dente atrás. E a gente... nós temos vários estudos com esse dente aqui. Isso aqui, a gente também faz o seguinte, a gente... Passa outro jogo para mostrar. Ah, bom, a gente mandava, a gente irradiava aqui no nosso raio-x, a gente irradiava corretamente e revelava corretamente, então a gente sabia. Então a gente mandava para o dentista 2 filmes, pedia um para ele irradiar, como ele faz normal lá, o tempo dele. E o outro a gente pedia, eram 3 minutos, ainda funciona na minha cabeça, tem 40 anos, meu Deus. E o outro a gente pedia para revelar em 3 minutos, que era o tempo daquele revelador que se usava na época, que era Kodak. E ele mandava para a gente. Quando ele revelava naquele de 3 minutos, ficava tudo negro, não via nada. Aí a gente já via. Porque o problema é que eles colocavam, aumentavam o tempo, porque no dentista você muda o tempo só, né? Colocavam um tempo maior para dar uma dose maior e perder menos tempo revelando. Né? Então, enfim, passa agora. Então, essa foi a nossa primeira câmara escura aqui, que era no prédio, como é que chama agora? Que era o Benin, não sei mais como é que chama. Dosimetria. Pois é, no antigo Benin, era a nossa primeira câmara escura. E isso aqui tudo a gente mandou fazer, essas bacias de revelador, stopper, processador. A nossa lanterna era corretíssima, com o filtro correto, outra lanterna. Todas as colgaduras para filmes odontológicos, para filmes grandes. E era dentro dos filmes todos guardados em pé, como sempre mandou o figurino. E, enfim, isso aqui foi usado por anos e anos e anos. E sempre foi mantida limpinha e arrumada. Bom, e aí vocês viram o tamanho daquele sistema, aquele kit postal odontológico. Então, no correio, eles manipulam de qualquer jeito, e aquele filme era escangalhado e tal. Então, nós tínhamos que resolver o problema. Aí pensamos, um dia alguém ficou inteligente lá e pensou, bom, se o campo máximo é 6, se está 10, 15, 20, 50, 1 metro, está errado de qualquer jeito. Então, não precisamos medir tudo isso. Então, diminuímos o kit, né? Aí o senhor Cláudio, né, já estava com a gente. O Bemar também, né? Aí nós fizemos um kit de papelão, isso aqui era papelão, que colocava 2 filmes, foram 2 filmes assim, menores, já não tinha mais sentido. Aqui eu fulano fazia a mira para irradiar. TLD aqui, filtro de alumínio aqui para ver o HVL, TLD aqui e 2 filmes embaixo. Mandava-se para ele com a receita de bolo, olha, estava aqui, ele preenchia as condições lá que ele irradiou,
do raio-x dele, todos os tipos de raio-x, etc. Irradia igual você faz com o molar superior. E aqui a gente vê que vocês estão vendo um campo tão grande que passou isso aqui. Se você está com 20, 30, 40, 50, já não interessava mais. Aqui a gente vê um campo grande e uma dose muito fraca. Aqui não saía radiografia nenhuma. Aqui a gente vê um campo correto, de 6, com um pouco de penumbra, e um campo um pouco pequeno, porque na odontologia, o filme de dentista é um filme 3x4. Então o campo tem que circunscrever o filme, porque senão você irradia e corta. Né? E aí, então, aquele sistema grande foi transformado, se tornou um sistema assim, e entrou essa parte de dente, de revelação, que foi que mostrou que o grande problema das doses estava na revelação. Aí o papelão monta, desmonta, escangalhava muito, tinha que fazer outro. Aí já foi missão do Cláudio, que eu me lembro que fosse hoje. Botamos o Claudinho na rua para procurar um material plástico preto que conseguisse não passar a luz. E ele trouxe, coitadinho, ele era jovem, né? Botou muita rua. Ainda sou. Menos um pouco. Mas, enfim, me lembro que fosse hoje, ele trouxe muita amostra, testou muita amostra, até conseguir esse, não sei se ainda existe, que é de plástico e é uma gaveta. Então, é a mesma filosofia, tem os TLDs, coloca ali, tem um filtro de alumínio e coloca uns filmes e fecha com a gaveta. E ficou pronto quando eu saí daqui, funcionava muito bem. Bom, eu disse, João, vou botar aqui como é que começou, porque eu já não me lembro mais. Então, eu comecei eu sozinha, aí quando eu vim da Inglaterra, o Rosolano Machado, que é o chefe da radioterapia, que eu cheguei, me mandou para Manchester, tive que voltar e lá vim para falar com ele. Aí ele me pegou pelo braço, me levou lá numa sala, você necessita ter um presente para você. Aí tinha lá na sala, que ainda está lá até hoje, uma mesinha lá no cantinho assim, tinha um cara lá magrinho, cabeludo, estudando o Jones lá, o Joemino. Aí ele me deu o Joemino, que era bolsista. Isto tem 47 anos que nós trabalhamos juntos. E aí veio o Joemino. Aí nós ficamos os dois aprendendo, né, fazendo as coisas, e a gente viu para entrar em raio-x odontológico, a gente precisava de alguém que entendesse de raio-x odontológico, de técnica e tal. E aí fomos na escola, que era a melhor que tinha, de técnicos, dessa escola, era já a residência, né? Do professor Averso, onde é o IERN hoje em dia, e de lá nós trouxemos o Torres, o João Torres, Luiz Ribeiro, que é esse aqui, o Rubemar e o Reinaldo, que infelizmente já faleceu. Foram os 4 técnicos que vieram primeiro, e nós aprendemos muito, porque eles entendiam tudo. De irradiar, de técnica, de paciente, tudo isso. E foi a primeira equipe assim, que a gente ficou trabalhando. Logo depois veio o Ivan, que também era técnico de raio-x. Aí o Rex trouxe a Vera Ruth, o Heitor Postinho, o Tosh, que era dentista, que era amigo dele, o Zé Maria, que era engenheiro. Aí veio o Jorge Conde Passos, que está na sede. Aí veio o Leopoldino, que ficou com a medicina nuclear. A Prazeres, a gente estava tentando levantar data aqui, ela disse que ela veio logo que o IRD voltou para a Comissão de Energia Nuclear, porque o IRD era da CENEM, foi criada a Nuclebras, que antes era a Indústria Nucleares do Brasil, era a INB. A INB se transformou em Nuclebras e nós pertencíamos a ele. Aí, em 79, como estou dizendo, parece que a Nuclebras foi quando a Nuclebras largou o IRD de novo e o IRD voltou para a Comissão de Energia Nuclear. Aí a Prazeres, que já tinha experiência em radioterapia, era terapia, veio trabalhar com a gente e ajudou bastante, inspeção, muita inspeção. Claudinho, né? O Roberto Salve, que veio para medicina nuclear, o Elverso, que também veio importado do Piauí, direto para a gente aqui, e hoje foi para os Estados Unidos e não volta mais. O Renato de Pris, nosso querido diretor, que também veio importado de Campinas, então. Pois é, veio trabalhar com a gente. A Margarete, que ficou depois na metodologia, João Feital. Lá do time. Querido Dinho, né? A Sônia Bessa, que trabalhou com a gente muito no raio-x odontológico, muito bom. A Márcia Terezinha, que alguns de vocês devem ter conhecido ainda. Maria Eugênia, que ainda está em Belo Horizonte.
o João César Récio, que está na sede, o Guilherme também, e o Sérgio Girão. Isso tudo hoje está lá na sede. Cláudio Faria. Pois é, tem que colocar. Bom, quem souber alguma coisa é o seguinte, eu e o João fizemos o maior esforço de neurônios para tentar lembrar, porque passou muita gente pela física médica. Certamente, agora ele acabou de lembrar o Cláudio Faria. A gente está se esquecendo de alguém. Então, vocês podem lembrar que a gente coloca, porque eu não quero fazer injustiça a ninguém. Mas é que 30 anos é muito difícil de você lembrar os detalhes de tudo isso. Né? Bom, isso aqui foi um livrinho, que isso aqui foi invenção do Rex. Aconteceu um acidente de Goiânia, né? E aí começou todo mundo... Não foi assim, foi quando foi o reator de Angra. E aí começou a população, fez manifestação, ia ser todo mundo irradiado, o reator ia explodir, blá, 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 aquela história toda que vocês ainda têm até alguns resquícios até hoje. E aí o Rex resolveu que eu tinha que sentar e fazer um livro para as crianças, para os alunos, para as professoras mostrarem aos alunos que a radiação era muito boa na medicina, porque a medicina usava muita radiação e todo mundo adorava fazer raio-x, essa história toda. E aí, eu nunca na minha vida tinha feito nada para criança, muito menos escrever. E aí ele me chamou lá na sede, me colocou lá numa sala, me encheu a paciência bastante. E eu tenho um sobrinho, né, que eu tenho chamado Daniel. Daniel já era nascido. Aí eu fiquei, me deixa eu fazer. Aí eu imaginei o seguinte, eu vou pegar o Daniel, vou entrar no hospital com o Daniel e vou mostrando as coisas para o Daniel. E aí eu fiz, tanto que o Daniel as aplicações nucleares. Esse livrinho, eu nunca imaginei. Meu trabalho não foi dos grandes trabalhos, não. Os outros que a gente fez aqui foram muito piores. Esse livrinho rendeu tantos frutos, essa última impressão aqui, já foi Secretaria de Saúde que imprimiu, não sei o que, um banco. Isso ajudou, não foi só as crianças daquelas professoras, aí a gente deu aula para as professoras, deu os livros, né? E ficaram fazendo essa campanha há muitos anos. Mas o que mais serviu isso para os médicos. Cansei de que a gente, acabaram todos. Os médicos foram os que mais aproveitaram esse livro de Curitiba que faz. Bom, aqui eu não posso deixar de mencionar os colaboradores que foram importantes para a gente, porque ninguém faz nada sozinho nesse mundo. Aqui está o Stefan, que infelizmente já faleceu, que era o químico que fazia todo o mix D que a gente usou, foi feito pelo Stefan. O Rudy Hoenig, que era da metrologia, né? E que também é onde a gente calibrava todas as nossas invenções dúvidas, a gente ia pela metrologia. Esse está vivo, graças a Deus. O Leão, né, que começou, que foi o chefe do Luiz, né, e que começou com o nosso primeiro aparelho de dosimetria termoluminescente, o Victorino. Ainda tem? Não, acho não. Não, esse não. Pois é. E o João estava até chamando, te lembra? A resposta, né, da leitura saía em gráficos. Gráficos tinham que ser transformados em nós. Então a coisa não era tão facilzinha. Colocou aqui, deu tanto. Pois é. Então, e nós, quer dizer, todos esses trabalhos, não foram só esses que eu mostrei aqui, foi tudo. A gente inventou muito trabalho com o TND, quer dizer, inventou porque o TND era o único jeito de você saber como estava dentro do Phantom, né? O meu mestrado foi feito mesmo. Pois é. Então, foram muitos trabalhos que foram feitos e realmente a física médica sei como é que chama mais hoje esse departamento, foi sem isso não funcionar. E aqui uma foto que ele criou, enfim, eu não podia deixar de falar, de Dexter, a Elizabeth, Luiz Fernando Conte, João César Récio, João Emílio, eu, Ana Amélia, que foi diretora, o Dexter, e o Nogueira, que foi embora para a agência. Tá bom? Ah, bom, e os nossos gringos, né? Bom, aqui foi um evento que foi aqui, esse auditório, não, auditório lá do prédio primeiro, aquele que tinha um céu azul lá. O Rex, o Drexler, esse aqui era um espanhol, eu, a Dagmar, que era a diretora da época, eu acho, o Marshall Berhofer, que foi o primeiro perito que veio para aqui e ajudou muito toda a parte do dosimetria termoluminescente. E aqui já foi depois, aqui era uma sala que ficava ali ao lado da direção, o Drexler e o Heber, que foi o outro perito que veio, mais anos depois,
que é o plano era de 12BT até adolescentes do GSF Munique, que foi a nossa base de treinamento no início. Eu falava, eu faço tudo depois, depois. Tem 2 anos, né? O Régula era de TFD lá, de 12BT de adolescente, chefe de lá, e o Drexler era o chefe da outra parte do que a gente fazia aqui. Então, esse ajudou muito, o Martin Oberhofer também, e o Régula. E essa senhora, Luiz Wiedemann, que foi técnica de raio-x na época da Primeira Guerra, e ela sabia muito, trabalhava no GSF com o Drexler, e que veio para aqui, ficou conosco aqui, sei lá quantas vezes, quanto tempo, e era aquela alemãzona que dava um duro desgraçado em todo mundo, mas aprendemos e nos ajudou muitíssimo. Infelizmente já faleceu. Acho que acabou de... Bom, quero agradecer mais uma vez a chance de ter vindo aqui, de rever vocês, de contar um pouco da história. E, enfim, tem outras histórias que a gente não pode contar, né? E tem outras coisas que esqueceram, como o Cláudio Farias, né? Mas qualquer coisa vocês coloquem, vão somando, que eu acho que é muito bom o IRD ter memória, porque o IRD tem história. Não é porque tem uma história qualquer. Eu acho que tem uma história muito especial dentro do Brasil, porque eu não conheço, por exemplo, vocês, eu conheço tudo, até o dia que eu saí daqui, em 1993, que eu fui para a sede. Mas tudo que eu conheço que se fazia aqui, ninguém fazia em outro lugar nenhum no Brasil. E para começar a ter físico, fantoma, cama, tudo isso, foi um duro que você nem deu, muito grande, na verdade, baseado nos trabalhos que saíram daqui. Porque se não tivesse tido medida aqui, necessidade feita pela equipe daqui, ninguém tinha tomado nenhuma providência. Hoje você tem a Anvisa, tem portaria de raio-x diagnóstico, tem portaria de radioterapia, a comissão começou a trabalhar mais nas normas, mas baseado em quê? De onde é que saiu toda essa experiência? Saiu do RD. Então, por isso que eu digo a vocês, o que eu sou, o que eu tenho, eu devo ao RD. Obrigada.